Oi, gente! Alguém quer um pedaço de queijo? Vocês sabiam que com esse pedaço de queijo aqui, diversos processos e substâncias extraídas e existentes na natureza são conhecidos desde a antiguidade? Como o vinho, que embalava as grandes orgias romanas, o sal, usado na conservação dos alimentos. Entretanto, os processos de obtenção de substâncias a partir de produtos naturais foram sistematizados somente no século XVIII. O químico sueco Stille extraiu uma série de substâncias, como por exemplo, o ácido lático do leite, o ácido tartárico da uva e o ácido cítrico do limão. Nessa mesma época, o termo química orgânica começou a ser usado na literatura científica pelo químico Bergman. De acordo com os meus estudos, os compostos orgânicos são as substâncias dos organismos vivos. As demais substâncias do reino mineral são os compostos inorgânicos. Aos poucos, os cientistas, dentre os quais Lavoisier, começaram a perceber que algumas substâncias apresentavam semelhanças entre si e outras acentuadas diferenças. Depois de muitas pesquisas, percebi que o elemento carbono era comum a todas as substâncias provenientes de organismos vivos. Dentro da ideia de que as substâncias orgânicas se originavam dos seres vivos, no início do século XIX, nascia a teoria da força vital. Segundo ela, as substâncias extraídas de organismos vivos não podiam ser sintetizadas em laboratório, pois só poderiam ser formadas pela interferência de uma força vital. Berzelius era um defensor ferrenho dessa teoria. Os compostos orgânicos não podem ser formados somente sob a influência de forças físicas e químicas comuns, mas necessitam da intervenção de uma força vital particular. Não concordando com essa ideia, o químico alemão Euler, amigo e discípulo de Berzelius, depois de anos de trabalho, conseguiu ao acaso, em 1828, sintetizar a ureia. A obtenção foi muito simples. Apenas aqueci o cianato de amônio e, sem interferência da força vital, sintetizei a ureia. Prestem atenção. Esta é a equação da reação de obtenção da ureia. Esta reação é conhecida até hoje como a síntese de Euler. Ela tem uma grande importância histórica, pois a partir dela, os cientistas começaram realmente a sintetizar outros compostos orgânicos em laboratório. 7 anos após a síntese da ureia, Euler escreveu para Berzelius o seguinte: Hoje em dia a química orgânica me enlouquece. Parece-me uma primitiva selva tropical, cheia das coisas mais notáveis. Uma selva infinita e aterradora na qual se tem medo de entrar, pois parece não ter mais saída. Os estudos sobre os compostos orgânicos continuaram avançando. Finalmente, em 1848, o cientista Gmelin reconheceu claramente que o carbono é o elemento fundamental dos compostos orgânicos. Um tempo depois, em 1858, Kekulé definiu a química orgânica como sendo a química dos compostos de carbono. Este conceito é aceito até hoje. A partir das conclusões de Kekulé, composto orgânico foi definido como sendo a substância que contém o elemento carbono na sua constituição, ou seja, ela existe ou não em organismos vivos. Com as minhas ideias e de Cooper sobre o comportamento químico de carbono, a estrutura desses compostos começou a ser desvendada, isso lá pela metade do século XIX. Nossas ideias, consideradas por muitos como fabulosas, ficaram conhecidas como os postulados de Cooper e Kekulé, e são 3 os fundamentais. Este postulado diz que o carbono pode estabelecer 4 pares eletrônicos ou 4 ligações covalentes. Mas por que 4 ligações? Bem, vocês sabem que o carbono tem número atômico 6, certo? Sendo assim, os elétrons estão distribuídos nas camadas K, 2 elétrons, e na L, 4 elétrons. Por esse motivo é que a estabilização do átomo de carbono se dá com 4 ligações covalentes. Não esqueçam, o carbono é tetravalente.
Vamos ver como isso acontece. Analisando o composto brometo de metila, de fórmula molecular CH3Br. Vejam as fórmulas eletrônica e estrutural plana dele. Bem, se mudarmos a posição do bromo, podemos escrever as fórmulas planas assim. Viram que as 4 fórmulas representam um único composto? O brometo de metila, CH3Br. Isso nos levou a crer que as 4 valências são exatamente iguais entre si. Entenderam agora o que diz o segundo postulado? Então vamos para o próximo e último. Devido à capacidade do carbono ligar-se entre si, é que existe um número extremamente grande de compostos orgânicos. Ao ligar-se entre si, formam-se cadeias carbônicas, como esta aqui. Notem que em qualquer cadeia carbônica, cada carbono estabelece 4 pares eletrônicos. Ai, eu sou muito fã desses carbonos, sempre cheios de ligações. E quantos compostos orgânicos são formados? Ai, no episódio de vídeo Química Aqui, Química Ali, tem Química Aí, falamos sobre vários. Eles são astros mesmos. Mas eu não vou explicar tudo isso de novo, não. Ah, sim. Com o episódio de hoje, a gente pode ver a importância do carbono e entender por que a química orgânica é tão importante. Pois o carbono, quando combinado, pode produzir inúmeros compostos com os mais diversas aplicações. Nós somos realmente gênios. Ih, tá se achando agora o pai dos carbonos. Bem, gente, tchau, até a próxima!